Bíblia narra a história de infidelidade de Gomer para com Oséias. E você pode se perguntar quem é Oséias, quem é Gomer, o que é cerca de espinhos. Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, eu me chamo Carol, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pedi muita colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, ativando as notificações. Mas a nossa comunidade tem crescido muito rápido, isso é muito bom. Eu tenho recebido depoimentos pessoais de vocês, sugestões de vídeo. Graças a Deus eu tenho recebido elogios, me encorajando a gravar mais vídeos também. Você, assim como eu, já entrou nesses canais de restauração de casamento, você já conhece a oração cerca de espinhos. Ela é uma oração inspirada no livro de Oséias, que está relatado na Bíblia. Pois bem, então eu vou te explicar a história de Gomer e Oséias. No texto bíblico, Gomer era filha de Diblaim. Ela viveu durante o século 8 a.C. Foi no contexto de turbulência social e religiosa em Israel que Deus levantou Oséias como seu profeta. Foi muito significativo numa mensagem crucial que Deus trouxe: a restauração do teu povo. Ou seja, isso foi um juízo, né? Ele permitiu que Oséias, profeta, se casasse com Gomer. E a Gomer, ela era uma mulher de prostituições e eles tiveram filhos de prostituições, assim como está escrito. E por que Deus permitiu que isso acontecesse? Não parece muito contraditório? Ele se envolveu com o pecado? Ali era uma representação do povo de Israel, o povo que pecou, o povo que se rebelou contra Deus, que adorava outros deuses, estava numa profanação, como nos dias de Noé, sabe? Cada um vivendo a vida como queria. Eu vou trazer essa história para os dias de hoje. Basicamente, Gomer, minha filha, ela ficava lá, o bailão da vida, saindo, foguinho, mandando coraçãozinho no Instagram, também entrando nesses aplicativos de relacionamento, porque ela estaria casada, mas, ó, flertando com outras pessoas, como muitos dos cônjuges fazem, né? Eles pulam a cerca dentro do casamento. Pois é, meu amor, ela fez isso. As correntes teológicas discutem que esse casamento entre Gomer e Oséias não foi real, mas apenas uma alegoria da infidelidade do povo com Deus. A maioria dos intérpretes do Antigo Testamento defendem que sim, o casamento de Gomer e Oséias realmente deve ter interpretado como um acontecimento histórico, mas também com um contexto simbólico, pois ele nos traz um grande aprendizado. É a oração que eu faço, e não somente pro cônjuge, tá? Eu faço pra minha vida, pra minha filha, eu faço pra tudo, meu amor. E funciona, que é uma beleza, cara. Olha, eu vou trazer pra vocês alguns detalhes sobre essa oração. E a gente é ansioso, né? A gente ora, a gente já quer a resposta pra amanhã. Canais de restauração de casamento que não explica isso pra vocês. Ela simplesmente coloca lá, né, uma inspiração de oração e as pessoas vão orando, as pessoas vão fazendo isso como se fosse um ritual. Então, primeiro de tudo, se você tem a intenção de tornar isso como um ritual, uma receita de bolo pra seguir a risca, comece esse tipo de oração. Por quê? A oração é a nossa comunicação com Deus, é algo muito íntimo. Você percebe que o Pai Nosso está sempre ligado à submissão a Deus, o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos perdoar. Então, uma das grandes chaves que Jesus nos mostrou é o perdão, e isso vai envolver muito sobre a tua oração. Se teu objetivo é utilizar esse tipo de oração, pano de fundo, para que o teu cônjuge volte para casa, né? Que você use como um meio de misticismo misturado com feitiçaria ali. Aqui não é mandinga, não. Gente que lê a Bíblia e acha que a Bíblia, ela é um escudo protetor ali no físico. O que acontece? Ainda mais na casa dos antigos, você já deve ter visto que a Bíblia fica aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. Um que diz que o Senhor é nosso pastor, de nada nos faltará, e o outro é o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará. Tudo bem, mas você descansa quando você habita, não quando você visita. E muitas dessas pessoas mal lê a Bíblia, né? Lê um ou outro versículo isolado e acha que isso é uma comunhão com Cristo. Se você não coloca em prática, não vai adiantar de nada. Isso envolve esta oração. Essa ou qualquer outra oração que você faz. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Se você não tem fé, você não consegue obedecer a Deus. Logo, você não libera o perdão, que é aquela chave que eu disse na oração do Pai Nosso. Se você não libera o perdão, não vai adiantar de nada. A tua oração não vai passar do teto se você não tiver conexão com o Criador e obedecer aos mandamentos dele. E vira só uma superstição. A pessoa vai ficar só usando aquilo para espantar quem? O inimigo vai rir da tua cara. Satanás, ele teme a Deus, ele morre de medo de Jesus, porque ele sabe que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o nome dele está sobre todo o nome, o sangue dele tem poder. Então, quando você aplica de fato, você vive, não só fala, mas vive o que você prega, ai, meu filho, não tem demônio que resista, porque a luz que está dentro de você, ela resplandece, ela ilumina qualquer lugar. E Jesus é a luz. Não existe cadeias que resistam, sabe? Elas caem por terra, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Oração de um justo. O que seria um justo diante da Bíblia? É aquele servo, é aquele que crê em Cristo, aquele que vive a palavra. Fique claro que se você não liberar o perdão, não adianta você fazer essa oração.
Não adianta você interceder por alguém se você tá com o coração rixoso ainda. Se teu coração ainda você tem mágoa pelo teu esposo, pela tua esposa que te abandonaram, que estão vivendo a vida aí na promiscuidade. Pense que vai comprar Deus com o nosso jejum, com a nossa oração, por muito falar pros fariseus, porque eles oravam em pé nas sinagogas, para as pessoas olharem o quanto eles eram religiosos, por orarem muito e muita eloquência. Deus vai valorizar muito mais um coração contrito e arrependido diante da presença dele do que sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, são chaves poderosas que a gente precisa se conectar antes de interceder pela vida de alguém. Entender que você tá numa batalha espiritual. Semana passada eu participei da campanha de oração do canal do presbítero Walter. Ele é bem conhecido aqui e eu vou te falar, eu obtive resultados. Então é isso, é conexão, liberar perdão e chaves que você precisa exercer. O próprio Antigo Testamento ele vem testificar o Novo Testamento, que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Também complementa Mateus 6, 14 e 15, falando sobre perdoar. Então, examine-se a si mesmo. Você tem mágoa, tem rixa, tem ódio, tem raiva, tem inveja, tem... O que é que você sente pelo teu esposo apartado, tua esposa apartada? Você tá vendo ele com os amantes, você tá recebendo notícias, eu sei, isso mexe com qualquer pessoa, fere qualquer ego, principalmente quando tem filhos envolvidos, né? Eles precisam conviver com esses amantes. Mas vocês precisam entender que antes de entrar numa batalha espiritual, você precisa se equipar com as armaduras e viver dessas armaduras. Eu vou deixar o link em PDF pra vocês, como que é o meu caderno de oração. Isso sirva de inspiração, como eu falei desde o início. Por favor, coloque com as suas palavras e vai pedindo ao Espírito Santo a forma certa de você orar e interceder pelo teu cônjuge. Oséias, capítulo 2, versículo 6 diz: Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para meu primeiro marido, porque é melhor me ir então do que eu estou agora. Convido também a ler o livro de Oséias. É um livro bem curtinho, gente. Tem 14 capítulos só. Você pode dividir em 3 por dia. Lendo, vai meditando. Abra jejuns também. O jejum vai mortificar a tua carne. Você vai estar mais sensível ao mundo espiritual. E isso tem uma força poderosíssima. E antes de encerrar, deixa eu contar pra vocês, então, o meu testemunho. Vai ser bem rápido, eu prometo, para esse vídeo não se estender muito. Eu comecei na terça-feira junto com o presbítero Walter. Ele faz as lives dele mais à noite, né? O presbítero Walter, o que ele fez? Ele utilizou o que tá em Oséias. Foi o pano de fundo. Claro, modificando pro cotidiano ali das pessoas. Eu tava ali pedindo muito pela redenção dessa pessoa, né? Eu tava pedindo muito pra libertação, para que Deus tocasse, né? Para que salvasse, enfim. Por isso que eu falo pra vocês que o mundo espiritual é muito real, né? Não foi coincidência. As coisas começaram a acontecer assim, ó. Todas as áreas da minha vida começou a apertar. Você sentiu uma angústia, gente, uma angústia que só quem já passou por essa batalha sabe. Eu acordava chorando, eu ia dormir chorando. Eu dobrava o joelho várias vezes, eu falava, Senhor, tira essa agonia de mim. Às vezes que eu orava por essa pessoa, basicamente eu tava sentindo o que ela tava sentindo. Sabemos que há uma ligação espiritual, por mais que haja o divórcio. O homem deixa a tua família, tua parentela, a mulher também, e ele se torna uma só carne. Como já tá careca de saber, deixa esse laço e ele é rompido, né? Essa ruptura, os fragmentos ficam na outra pessoa. Então, por mais que eu separe esses dois papéis, parte deste papel ficou nesse. Coletão bem colado. Foi bem rápido aqui, mas ficou. Esse exemplo que quando nós rompemos, há fragmentos do outro que fica em você, que só a morte pode separar. Então, pois bem, tudo que eu orava, naquele sentido da pessoa, eu senti em mim. É o que você entende. Fala, Carol, o que tem sentido com a oração cerca de espinhos? Tudo a ver. Espinhos são empecilhos que Deus vai colocando no caminho do teu esposo, da tua esposa, para que eles voltem, né? Voltem para Deus, recobrem a consciência, saiam daquela opressão maligna, entendam que eles não só abandonaram a família, eles abandonaram o projeto de Deus. Eles estão como Jonas, fugindo do propósito. E quando eles fogem do propósito, a tempestade vai alcançá-los de alguma maneira. Deus desperta na madrugada. Deus os incomoda. Porque eu acordava sempre das madrugadas, às 3 da manhã, né? E eu falava, Senhor, começa a incomodar. Começa a tirar o sono. Se a pessoa tá dormindo, que ela desperte. O sono espiritual e o sono físico. Pois bem, gente, entregava a campanha no sábado, entreguei essa campanha. E fazia muito tempo que nós não tínhamos um tempo em família, né? Só os 3 juntos, eu, minha filha e ele. Tivemos, enfim, tudo cooperou pro bem, não só por conta do Dia dos Pais, ações para que isso acontecesse. E um adendo, os contextos que aconteciam antigamente, era só momentos ruins, tipo,
A gente só tinha esse momento, só os três, quando a gente tava no hospital com a Nívia, porque ela foi internada umas 3 vezes já. Sábado foi assim, sábado e domingo, tá? Porque houve um encontro no sábado e houve um encontro no domingo em família. E você tinha que ver a cara da minha filha. Eu estava como os que sonham, né? Salmo 126. Muito feliz, claro, no meu coração, respeitando muito. Não tava ansiosa pra... Não, precisa acontecer uma virada de chave na minha vida. Não, eu entendi que aquilo foi um presente do Senhor e uma resposta de oração. Porque a pessoa comentou comigo que não dorme, que já tem dias que quer procurar um médico pra tomar remédio porque não dorme, tá muito cansado, tá muito exausto, já tá apático, né? Você vê um olhar de depressivo, exausta psicologicamente e espiritualmente. Mas vai se alegrar com isso? A tristeza segundo o coração de Deus nos leva pro arrependimento. Mas a tristeza imputada pelo mundo, ou seja, pelo inimigo, vai te levar pra morte. Há caminhos para o homem que parece bom e direito, mas o final é a morte, gente. Por mais que essa pessoa pense que é a melhor vida, na cachorrada, ganhando dinheiro, fazendo o escarcéu, literalmente, é a vida que o inimigo tá louco para que essa pessoa continue. Porque o final disso é a morte. Não só a morte espiritual dela, mas a morte física, ou seja, a separação total de Deus. Por isso que a luta é intensa, por isso que muitas vezes demora. Porque Deus está tratando não só eu e você, mas está tratando o outro lado. E a gente precisa ter fé que isso está acontecendo. E de fato estava, e Deus me mostrou. E Ele me permitiu saber da própria boca dessa pessoa que ele não dorme. Então eu logo associei a oração também. Eu acredito, você pode falar que é coincidência, mas eu acho que não. Eu acredito muito e eu tenho como resposta de oração que Deus ouve sim quando ela é honesta, quando há quebrantamento, há arrependimento. Eu, de fato, hoje liberei o perdão, como eu falei pra vocês em um vídeo. Eu não sinto mais aquele sentimento que eu sentia antes, né? E eu acredito que isso foi uma libertação, porque era dependência física, dependência emocional, financeira, e eu não quero isso. Antes de uma família se restaurar, antes de um casamento ser restituído, existe uma vida que é restaurada, e é a sua, e é dessa pessoa. Igual ao final desse vídeo, eu espero que o meu testemunho tenha alegrado teu coração. Recomendo que você vista das tuas armaduras, não fique só olhando a vida do outro. Faça, tá? Coloque em prática. Escute testemunhos de casamentos restaurados, de famílias restauradas. Isso vai te dar um ânimo. E essas pessoas, elas sempre falam sobre a oração de Oséias, da cerca de espinhos. E funciona, gente. Quando eu oro pela minha vida, eu falo, Deus, me cerca com espinhos. Pessoas que não são meus amigos de verdade vão embora. Na mesma semana que eu orei, vem a resposta. Quando eu falo, Deus, me afasta de pessoas que não têm o propósito do Senhor, que podem ser pedra de tropeço na minha vida, que podem me afastar do Senhor. Essa pessoa some da minha vida. Existe uma situação X que essa pessoa some, tá? Para de falar comigo, ou eu paro de falar com ela, ou a gente perde o interesse na amizade. Empregos que eu falo, Deus, aqui é o lugar pra eu trabalhar? Se não for, que o Senhor crie uma situação e pá, sabe? Tipo, são coisas assim que a resposta vem muito rápido, porque a gente tá pedindo pra Ele alinhar a vontade dele com a nossa. Galera, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu perguntei se vocês gostam de vídeos mais longos ou mais curtos. Tem pessoas que gostam de vídeos longos. Então esse é pra você que tava pedindo esse vídeo. Agradeço demais. Até o próximo vídeo.